Então, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Educando Crianças com você. Eu sou Déia Carter e tenho o privilégio de estar aqui todas as semanas, juntinho com vocês, falando a cada semana sobre um tema muito interessante para ajudá-los na educação e formação dos seus filhos. E é tão interessante porque o assunto de hoje é um assunto que, em pleno século XXI, ainda é um tabu para muitas famílias. O assunto de hoje, mesmo com todo esse avanço tecnológico, mesmo com tantas mudanças na estrutura familiar, na forma como nós criamos os nossos filhos, ainda assim é um assunto que os pais têm muita dificuldade em tratar com os seus filhos. E por que será? Por que será que esse assunto, educação sexual, é um assunto tão difícil para nós pais tratarmos com os nossos filhos? Então, assim, é tão interessante a gente pensar em pleno século XXI, com toda essa tecnologia, nós ainda enfrentamos dificuldades para tratar determinados assuntos com os nossos filhos. Bom, a internet está oscilando um pouquinho, então vocês que estão aí, boa noite, para quem está me dando boa noite aí. Fernando, boa noite. Tem outras pessoas aí que entraram e saíram porque está oscilando um pouquinho a internet. Mas quem ainda está aí, vem comigo, clica nesse aviãozinho aí, envia essa live para pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas que estarão acompanhando essa live. Eu tô enviando até para mais. Vamos lá, clica no aviãozinho, porque aí o Instagram vai sugerir essa live também para outras pessoas. Sei também que muitas pessoas assistem essa live depois, até por causa do horário, às vezes estão colocando as crianças para dormir, são tantas situações, mesmo que hoje eu tenha escolhido um horário um pouquinho mais tarde, exatamente por causa do assunto que nós vamos tratar, mas não tem problema, para quem perguntou, vou deixar essa live gravada. Por quê? Porque tem muitas mães hoje com formatura de crianças pequenas, são tantas coisas acontecendo. Vou deixar essa live gravada sim. Boa noite, Cíntia. Gente, e hoje o assunto é um assunto incrível, incrível. Nós vamos falar sobre os desafios, né? De ensinar para os nossos filhos sobre a educação sexual. E por que muitas vezes nós enfrentamos esse desafio. É tão interessante a gente pensar que por mais que algumas famílias, né, sejam mais conservadoras, mais tradicionais, a grande maioria das famílias hoje em dia já passou a dialogar mais com seus filhos. Como eu disse anteriormente, o modelo de família vem mudando ao longo do tempo, a própria estrutura familiar vem mudando ao longo do tempo e isso trouxe mais abertura para o diálogo dentro de casa. Mas é incrível por que normalmente existem ainda assuntos que são meio que um tabu e os pais têm muita dificuldade em tratar esses assuntos com seus filhos, né? A questão das drogas, por exemplo, da criminalidade, são assuntos que ainda são considerados tabu. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que realmente tem sido um tabu, mas que é de fundamental importância falarmos sobre este assunto. Para quê? Para proteger os nossos filhos de informações incorretas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação sexual. E na verdade eu só vou começar com vocês falando sobre esse assunto, porque nós podemos falar muitas coisas. Porque quando o tema é sexo, é tão interessante como que existe uma dificuldade em abordar ou esclarecer as dúvidas dos nossos filhos, mesmo com pessoas, com pais que são mais esclarecidos, mais informados. Não pense você que são somente aqueles pais, né, que às vezes não tiveram muito acesso à educação,
e etc., que tem dificuldade de falar isso com os filhos. Pelo contrário, muitas vezes, muitos pais que são bem esclarecidos, bem informados, ainda têm dificuldades em conversar sobre isso com os filhos. E assim, pesquisando, estudando, né, eu percebi que vários especialistas, eles concordam sobre a importância de dialogar com os filhos, a importância de falar com os filhos sobre qualquer tipo de assunto, inclusive sobre este assunto que envolve o quê? A vida sexual. Por quê, gente? Porque uma criança e um adolescente que recebe orientação sexual e que tem os pais para poder conversar, essa criança, esse adolescente tem uma maior possibilidade de assimilar, de entender melhor os conceitos. E não é somente a questão se deve ou não deve fazer sexo, como que o sexo acontece, mas é tudo que envolve a relação sexual, inclusive a própria saúde, a higiene e o bem-estar. Agora, por que será que enfrentamos tantas barreiras para poder falar sobre esse assunto? E eu estava pesquisando e pensando sobre isso, e uma das coisas que contribui muito para que a gente encontre barreiras para falar sobre esse assunto é porque tantas vezes a gente não conhece o que a Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, fala sobre isso. Se a gente pensar lá no livro de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva foi a primeira família que foi criada por Deus. Adão e Eva, o primeiro casal, eles andavam nus e eles não tinham vergonha. A nudez do corpo deles era vista com um olhar puro. Até mesmo o desejo sexual de um para com o outro era puro, era natural. Só que depois que houve a desobediência, depois que o pecado entrou na vida deles, a Bíblia é muito clara. A primeira coisa que eles fizeram foi sentir vergonha de olhar um para o outro. Eles se cobriram. Eles ficaram com vergonha do próprio corpo. Se quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam nus e não se envergonhavam, por que depois que houve a desobediência, que o pecado entrou, eles começaram a se envergonhar de olhar um para o outro? Então houve uma deturpação, até mesmo do olhar um para o outro, para o corpo um do outro, dos desejos, dos sentimentos. Houve uma deturpação em todas as áreas quando o pecado entrou, inclusive nessa questão da área sexual. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende que o plano original de Deus era que a nossa sexualidade fosse uma sexualidade sadia, uma sexualidade respeitosa, uma sexualidade sem vergonha, sem crenças limitantes. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que, infelizmente, depois da desobediência de Adão e Eva, descrita lá no livro de Gênesis, que é o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia, que tem o livro de Gênesis. Quando a gente entende que houve essa deturpação, a gente consegue entender que até mesmo as questões sexuais foram deturpadas. Começaram a haver sentimentos e desejos egoístas. As pessoas se tornaram amantes de si mesmas, desejosos de prazer, sem respeito algum um pelo outro. E por causa disso, também cabe a nós, como pais, ensinarmos as verdades contidas na Bíblia, que é o livro mais lido do mundo. Porque a Bíblia, gente, a Bíblia tem ensino, princípio para tudo. A Bíblia fala sobre limites, sobre respeito, sobre domínio próprio e tantos outros assuntos. Então é fundamental que nós como pais possamos realmente entender a importância de falarmos sobre tudo com os nossos filhos, inclusive sobre educação sexual.
Então nós já entendemos um pouquinho desse contexto, né, que aconteceu lá no livro de Gênesis e que trouxe toda essa vergonha e tantas outras barreiras que nós enfrentamos. Mas por que será que nós como pais, né, conhecendo ali o livro de Gênesis e Adão e Eva e o plano original de Deus, por que ainda assim, né, nós enfrentamos tantas barreiras? Já falamos, ou seja, foi deturpado. Nós começamos a enxergar a relação sexual de uma forma deturpada. E por causa disso, eu enumerei alguns fatores que nos desafiam, nos impedem de falar de forma saudável e de falar de forma respeitosa, de forma aberta sobre a relação sexual com os nossos filhos. E o primeiro fator é a questão assim de nós como pais, na nossa infância, na nossa adolescência, termos sofrido muita repressão ao falar desse assunto. Muitas pessoas, muitos adultos carregam marcas e feridas de repressão. Ou seja, não tinham liberdade de dialogar com os seus pais. E essa repressão sexual, muitas vezes, ela foi bem aberta, como por exemplo assim, quando os filhos, né, nós como filhos perguntávamos coisas sobre a relação sexual, sobre o sexo, e essas perguntas não eram respondidas. Às vezes, essas perguntas eram ignoradas. Às vezes, havia grosseria verbal com relação à forma como os pais tratavam esse assunto, como se nós não tivéssemos o direito de perguntar. E, inclusive, haviam castigos físicos, ou seja, onde você está aprendendo isso, menino? Onde você está aprendendo isso, menina? E havia uma correção até mesmo física. E isso provocou muitas marcas, com que fizeram com que a gente tivesse um certo bloqueio de falar sobre isso com os nossos filhos. Além disso, ainda existia também uma outra repressão que eu falo que é aquela repressão silenciosa, aquela repressão velada, né? Da mesma forma que as perguntas não eram respondidas e etc., acontecia também situações onde os filhos, né, por opção dos pais ou até mesmo por uma falta de opção, né, devido a questões financeiras, os filhos dormiam no mesmo quarto que os pais. Gente, quantos relatos de adultos nós ouvimos, né, de que hoje em dia tem dificuldades nos seus relacionamentos, tem dificuldade na vida sexual, tem dificuldade de falar sobre isso com seus filhos, porque ouviram barulhos que não deveriam ser ouvidos naquela idade. Viram cenas, viram situações que não deveriam ter sido vistas naquela idade. Por quê? Porque dormiam no mesmo quarto que os seus pais. E isso é tão sério, porque existe uma imaturidade cerebral da criança. Ela não consegue entender, processar essas informações, esses estímulos, sejam auditivos ou sejam visuais. Então, isso é muito sério. E muitas pessoas passaram por isso, de presenciar situações que não deveriam ter presenciado, e isso trouxeram bloqueios. Então, esses pais hoje, é como se eles sofressem de uma espécie de amnésia seletiva, ou seja, né, quando eu vou falar sobre este assunto, eu prefiro não me lembrar, eu prefiro não falar, eu prefiro não tocar nesse assunto, porque isso ainda traz uma certa dor, porque isso não foi claro para mim, ou foi me mostrado de uma forma inadequada. Mas isso é um extremo. Agora, o outro extremo também é verdadeiro. Também já aconteceram situações de pais que vivenciaram essa repressão, seja velada ou não, e que hoje eles resolveram dialogar com os filhos, dialogar de uma forma aberta, né? Porque eles sofreram tantos medos, tantos tabus, mas, infelizmente, eles vão para outro extremo. Como eles foram muito reprimidos,
eles falam de uma forma com os filhos ou mostram situações de uma forma que eles ainda não têm maturidade para entender. Eu tive uma colega na faculdade uma vez, onde nós estávamos tendo uma aula de psicologia, e essa colega compartilhou, né, que na casa dela ela não tinha problema nenhum em falar sobre sexo com os filhos e que inclusive ela colocava os seus filhos de 10 e 11 anos para assistir filme pornô com ela e com o marido, para que eles pudessem aprender. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque as crianças não têm maturidade para isso. Eu sei de casos de pais que tinham medo dos filhos não se interessarem por essa área sexual e entregar revistas pornográficas, revistas de mulher pelada para crianças de 7, 8, 9 anos poderem ver. E eles não explicavam também não. Só entrega e fala, essa revista aqui é para você. Crenças limitantes, bloqueios, repressões que fizeram com que os pais, muitos, não soubessem como lidar com essa situação com seus próprios filhos e agiram de uma forma completamente errada. Então esse é o primeiro motivo, o primeiro fator que interfere quando os pais vão ter uma conversa sadia sobre relação sexual com os filhos. A dificuldade número 2 que nós podemos enumerar é que muitos pais eles não se sentem capacitados. Eles acham que eles não têm nenhuma base teórica, eles não sabem como começar a falar sobre isso. Por quê? Porque muitas das vezes nós como pais também não tivemos essa educação sexual de qualidade. Nós não tivemos explicações claras na nossa infância ou na nossa adolescência. Então, se os nossos pais não tiveram sabedoria para lidar com esse assunto conosco, como que nós vamos nos sentir capazes de lidar com este assunto com os nossos filhos? A maioria de nós nunca teve uma educação sexual saudável, nem na infância, muito menos na adolescência. Como é que nós vamos ensinar o que a gente não aprendeu? Então, muitos pais se sentem incapacitados, ficam pensando, né? Como eu vou fazer? Porque realmente não aprenderam. E isso é perfeitamente natural. O terceiro ponto que muitas vezes impedem os pais de iniciarem essa conversa e de terem um diálogo aberto com os seus filhos é porque muitas vezes eles acham que essa conversa não sabe a hora de ter essa conversa com os filhos, sabe? Eles ficam assim, perdidos, achando que as crianças vão ser estimuladas, né? Vamos dizer assim, não, se eu começar a conversar sobre isso com os meus filhos, eles serão estimulados e vão querer saber mais sobre essa vida e etc. Então os pais preferem ficar em silêncio, não vou falar nada sobre isso, né? Outro fator que, assim, é incrível, muitos pais hoje acham que as crianças, pelo fato delas terem uma maior exposição a conteúdos sexuais, né, pela TV, pela internet, infelizmente muitas crianças têm visto coisas que não devem ser vistas, né? Muitos pais pensam assim, eles já sabem, eu não preciso falar mais sobre isso. Eles já sabem e usam esse argumento para ficarem caladinhos. Ou seja, eu não preciso conversar sobre isso. E se algum dia surgir algum assunto, eu trato como se eles já soubessem. Só que, gente, esse acesso às informações casuais, sabe? Informações aqui, informações ali, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Isso não traz segurança, não gera o conhecimento. Eles não aprendem da forma como devem aprender para terem esse fundamento, essa base sólida. E aí os pais acabam entregando essa educação para outros. E isso é tão complicado, é tão complicado. É tão interessante que eu sempre dei aula de educação sexual para crianças, né, de 9 e 10 anos. E nas aulas de educação sexual, né, que eu dei para essas crianças, eu ficava impressionada com a quantidade de crianças
que diziam assim para mim: professora, eu já vi várias cenas na TV, nos filmes, nas novelas, mas eu não entendo direito por que que isso acontece, por que que eles estão ali naquela cama, eu não entendo direito. E eles falam assim, de uma forma muito inocente, muito inocente. É tão interessante também, assim, a quantidade de crianças que diziam para mim que quando perguntavam para a mãe, né, de onde que eu vim? Como é que eu nasci? Que as mães diziam que foi uma cegonha que veio voando e trouxe o bebê de presente. Gente, vocês acreditam que até hoje ainda tem mães que falam isso? E para terminar essas pérolas, né, das falas das crianças, no meio da aula, né, que eu estava explicando sobre a relação sexual e sobre as questões, né, da gravidez e etc. Uma criança, né, um menino, ele me perguntou assim: professora, então a gente faz o sexo, a esposa engravida e pronto, depois não precisa fazer mais, né? Então, assim, são perguntas tão inocentes. São perguntas, assim, que nos mostram o quanto estas crianças e esses adolescentes precisam ser preparados, precisam ser fundamentados antes que outras pessoas ensinem de uma forma incorreta. Outro ponto que muitas vezes impedem os pais de tocarem nesse assunto com as crianças é porque os próprios pais enfrentam dificuldades na sua relação sexual com o seu cônjuge. Muitos, eles não conseguem nem resolver, né, a própria vida sexual. Eles não conseguem dialogar um com o outro. Esposa não conversa sobre isso com o marido não conversa com a esposa. Muitas vezes eles encaram essa questão sexual como uma obrigação ou como algo que faz parte de uma rotina. Se eles não conseguem nem dialogar sobre o assunto, se eles têm tantos conflitos internos, como que eles vão dialogar com seus filhos sobre um assunto que é tão natural, mas que se tornou um tabu, devido a todas essas questões que a gente já conversou. É tão interessante como que mulheres, principalmente devido a todos esses abusos que foram sofridos ao longo da história, ou elas não se abrem para falar sobre isso com seus filhos, ou então elas ensinam para suas filhas a não depender de homem, ou a ter uma vida para satisfazer os seus desejos. É tão interessante. Ou até mesmo elas mostram para suas filhas que essa questão sexual, a mulher não precisa disso. Isso só beneficia o homem. Existem alguns filmes onde as mulheres falam sobre isso. Não, a gente pode se satisfazer. Não, a gente não precisa do homem. E muitas mulheres têm ensinado isso para suas filhas. Já os homens, é tão interessante, eles têm muito receio de falar sobre isso com seus filhos, eles se fecham, porque eles ficam pensando, nossa, eles vão entender sobre a intimidade sexual que eu tenho com a mãe deles, né? Sobre a minha vida sexual. É tão interessante isso, como que os homens se fecham até por vergonha do que os filhos vão pensar sobre eles. E isso, gente, é tão sério, porque quando a gente vai colocando todos esses empecilhos para falar sobre relação sexual com os nossos filhos, na verdade, nós estamos dando oportunidade para que outras pessoas ensinem da forma como eles acreditam. Gente, dá só uma pincelada aqui tão interessante que eu tô aqui nessa live com vocês e o pessoal tá que solta foguete lá fora por causa do futebol. Eu não sei se vocês estão ouvindo, ó. Tem muito foguete soltando lá fora. Tem muita gente assistindo o jogo hoje, né? Porque é final de campeonato. Mas vamos continuar nossa live, porque esse assunto é muito importante. Mas como eu dizia, muitos e muitos pais estão abrindo portas com o seu silêncio para que outras pessoas tenham voz na vida dos filhos. E isso é muito sério.
é muito sério. Pesquisas mostram que jovens, jovens, adolescentes, que não receberam uma orientação adequada, eles têm muito mais facilidade para para estarem sujeitos a doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce, ao início de uma vida sexual que leva à promiscuidade, à prostituição, a simplesmente o desejo do prazer. Por quê? Porque não houve uma educação sexual que mostre a valorização do corpo, que mostre a valorização e o respeito pelo outro. E isso é tão interessante. A Isa perguntou assim, qual a idade certa para orientar os filhos? Isa, é tão interessante porque a gente acha que a educação sexual ela acontece só quando a criança ou adolescente já é maior, né? Mas a educação sexual ela acontece desde a infância, desde que o bebê nasce, todo o cuidado que ele recebe, toda a forma como as necessidades básicas dele são supridas com respeito, com carinho, com atenção. Tudo isso vai gerando já dentro dele uma segurança, uma possibilidade de confiar, de confiança no outro. E tudo isso está relacionado à educação sexual que ele vai receber posteriormente. Então, as emoções das nossas crianças têm que ser guardadas, protegidas desde o nascimento. Desde lá do ventre da mamãe, elas precisam se sentir seguras, para que elas estejam abertas a terem possibilidades de confiar no outro e a se relacionar com o outro. Agora, Andréia, estas questões de identidade, estas questões de onde eu vim, como eu vim parar aqui, como é que eu nasci, e isso já começa a acontecer na primeira infância. Crianças ali com os seus 6, 7 anos já começam a ter estas dúvidas. E é aí que entra a educação sexual de uma forma mais intencional. Ou seja, a partir do momento que surgem as primeiras dúvidas, a primeira curiosidade, as primeiras perguntas, independente da idade, os pais precisam ter sabedoria para ensinar de acordo com a linguagem da criança, de acordo com o que a maturidade cerebral dela vai dar conta. É tão engraçado que tem uma piada que conta de uma menininha de 4 anos que chegou para a mãe e falou assim: mãe, eu não sou mais virgem. Aí a mãe ficou desesperada, meu Deus, onde que essa menina, aprendeu essa palavra, eu não sou mais virgem e tal. E aí ela pergunta, filha, por que você está dizendo isso? Aí ela simplesmente fala, porque eles escolheram a minha coleguinha para fazer o papel da mãe de Jesus na escola, a Virgem Maria. E a mãe toda preocupada da menina está fazendo uma pergunta ali que ela não saberia responder naquela idade. Então, nós precisamos entender de fato o que os nossos filhos querem saber. Porque às vezes nós vamos falar mais do que devemos. Não tem necessidade. Mas é muito importante que as dúvidas deles sejam respondidas com naturalidade e com uma linguagem simples. Porque às vezes uma simples resposta vai ser suficiente. Você não vai precisar ficar explicando. E aí eles vão crescendo e essas respostas vão ficando mais profundas. Tudo é de acordo com a idade, com o momento e com o que de fato eles querem saber. A gente não pode sair por aí explicando tudo, porque a gente pode estar fazendo algo desnecessário. Assim como foi o caso da Virgem Maria. Deu para entender, Isa? Então, gente, na verdade, nós como pais precisamos nos preparar. Porque nós não fomos ensinados a como ensinar isso para os nossos filhos. E eu estou aqui para ajudar vocês a como ensinar isso para os filhos de vocês. Então,
Quando a criança vai crescendo e ela não recebe de uma forma clara e adequada essa educação sexual, ela fica mais vulnerável. Ela fica mais vulnerável, inclusive, para as questões de abuso sexual. Porque se ela não recebeu uma orientação adequada, ela não vai saber nem como identificar se alguém está com outras intenções, se alguém está querendo abusar dela. E isso é muito sério. Então, quando a criança recebe uma orientação clara, de acordo com a idade dela, quando o adolescente tem um canal aberto de comunicação com os seus pais, de acordo com os princípios contidos na Bíblia, eles conseguem detectar com muito mais facilidade situações que podem deixá-los vulneráveis para outras pessoas. Os pais, eles precisam ter consciência de que os filhos, eles não vão ficar sem informação. Não adianta, gente. Se nós não ensinarmos, eles vão aprender com outras pessoas, em outros lugares e de forma completamente errada. Podem aprender de acordo com princípios que nós não acreditamos. Então, quando a gente silencia, quando a gente não fala, nós estamos aumentando as dúvidas, aumentando a curiosidade. E aí eles vão buscar entender, buscar aprender lá fora, e isso pode provocar todo um desajuste nos relacionamentos futuros. Mas é muito importante a gente pensar uma coisa. Vocês que chegaram aí agora, gente, eu quero muito que vocês assistam essa live desde o início, porque lá no inicinho eu explico o porquê de todo esse tabu e falo de todas as dificuldades que os pais enfrentam para poder falar sobre esse assunto com os filhos. Então vai dar uma clarificação melhor do que eu estou dizendo agora, tá bom? Então veja a live desde o início para que você entenda bem o que eu estou dizendo agora, ok? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí também. Terei o maior prazer em responder. Então lembrem de assistir a live desde o início para entender o que eu tô falando agora, tá bom? Vou deixar a live gravada. Então, o que eu quero dizer, o que eu iria dizer é que a gente precisa de ter um ponto de atenção. Nem sempre pais que acham que vão falar e que dão conta de falar e que tem essa conversa positiva vão estar fazendo de uma forma correta. Por quê? Porque muitos pais, no desejo e na tentativa de proteger os seus filhos, começam, por exemplo, essa conversa de educação sexual, por exemplo, falando de métodos contraceptivos, falando sobre a importância de se proteger para não engravidar. E nós precisamos entender que o plano original de Deus sobre a vida sexual de um casal vai muito mais além de ter medo de engravidar. A educação sexual, gente, ela começa pela escolha de amar e termina no amor. Os nossos filhos precisam ser ensinados que o amor não é um sentimento. O amor é uma escolha. Eu escolho amar todos os dias. Eu não posso começar uma educação sexual trazendo medo para os meus filhos. Você tem que se proteger, existem doenças. Você tem que se proteger, senão a menina pode engravidar. Não é assim. Isso deturpa a educação sexual, isso traz medo. Nós precisamos entender que a educação sexual vai muito mais além do que saber como fazer, saber que é entre um homem e uma mulher, saber métodos contraceptivos e saber o que fazer para não pegar doenças sexualmente transmissíveis. A educação sexual vai muito mais além do que isso. Passa desde os conceitos de uma higiene
até o respeito pelo outro. E o respeito por si mesmo, por si mesma. Passa pelas roupas que você veste e pela sua fala, pela forma como você se comunica. Você tem que se dar ao respeito. E como você vai ensinar isso para os seus filhos, se você não recebeu essa educação sexual? A educação sexual vai muito mais além do que uma simples penetração. Nós, como pais, precisamos acordar. Nós precisamos dialogar com os nossos filhos. Porque senão, o aprendizado deles vai se limitar simplesmente a satisfazer os seus prazeres, as sensações corporais, a satisfazer os hormônios. Nós precisamos entender que a educação sexual é muito mais além do que isso. Nós estamos falando da formação de uma família, nós estamos falando de casamento. Sexo faz parte de um pacote chamado casamento. Nós precisamos explicar para os nossos filhos que sexo, ele não é para satisfazer os nossos desejos. Também, mas é dentro de um pacote. Porque senão gera egoísmo. Quando a gente ensina sobre sexo com uma fundamentação sólida, de princípios, de respeito consigo mesmo, com o outro, faz com que os nossos filhos entendam a importância do casamento. E como que é incrível se guardar para a pessoa que vai compartilhar a vida com eles. O sexo, ele foi criado por Deus para o matrimônio, para o prazer do casal, para a geração de filhos, para o início de uma família. Deus estabeleceu o casamento como a forma mais segura do sexo seguro. Camisinha para evitar doenças. Gente, isso é cultural. E isso é porque nós não estamos ensinando para os nossos filhos o que Deus estabeleceu sobre o sexo. Porque a forma mais segura deveria ser estar dentro de um casamento. Deus estabeleceu o casamento para suprir necessidades físicas e emocionais do ser humano. O sexo faz parte desse pacote. E ele só é honroso dentro do casamento. Porque se for fora do casamento, ele pode ser visto como uma coisa isolada para satisfazer o meu prazer, sem respeito nenhum pelo outro e de uma forma egoísta. Se um homem diz que ama uma mulher pela beleza dela, será que ele ama de fato? Se uma mulher ama um homem porque vê nele bom senso, um bom comportamento, será que ela ama esse homem de fato? A Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, fala sobre fornicação. Você sabe o que é fornicação? Fornicação é qualquer relacionamento sexual fora do padrão do casamento entre um homem e uma mulher. Na Bíblia, fornicação também é chamado de imoralidade sexual ou prostituição. Vocês sabiam disso? Na nossa cultura, prostituição tem outro viés, tem outra conotação. Mas a sabedoria milenar, ela diz que fornicação, imoralidade sexual e prostituição é a mesma coisa. É toda e qualquer relação sexual que acontece fora do casamento. Por quê? Porque a relação sexual existe troca de sangue, existe um toque que gera um apego emocional, espiritual.
A Bíblia diz que se tornam uma só carne. Uma só carne. Como é que você vai sair por aí se tornando uma só carne com um, com outro, Como é que é isso? Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu conversava com uma amiga mais velha sobre o namorado dela e relação sexual, porque, gente, os adolescentes conversam, tá? E aí eu dizia pra ela, eu falava, fulana, não acredito que você já está se relacionando, né, com seu namorado. Você não casou com ele. E aí ela disse pra mim assim, mas é com ele que eu vou casar. Então, se é com ele que eu vou casar, não tem problema. Quem te garante que você vai casar com ele? Se os casamentos são desfeitos, até mesmo no altar, e ela não se casou com ele. Ela tinha certeza que iria se casar com ele. Por isso ela não via problema. E ficou com uma ferida. Ficou com uma marca de desprezo, de rejeição. Isso é tão sério. Isso é tão sério. O que nós queremos para os nossos filhos? Eu vou ler para vocês, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, livro de Tessalonicenses, na Bíblia, que é o livro mais lido do mundo. Não canso de falar isso para vocês. Olha o que a Bíblia diz. Vou ler para vocês. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, fornicação, que é a relação sexual fora do casamento. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Meu Deus, olha o que a Bíblia fala que Deus abomina. Desejos desenfreados, necessidade de aceitação, felicidade só se encontrar com o outro, palavreados que diminuem a grandiosidade de ser mulher, de ser homem, de ter um corpo protegido. Todo tesouro que tem mais valor é aquele que está mais escondido. Já pararam para pensar nisso? Todo tesouro que é avaliado é o que está mais escondido. E o que nós temos ensinado para os nossos filhos? Precisa se esconder não, vai curtir. Abre o seu corpo para qualquer pessoa. Isso é tão sério, gente. Isso é tão sério. Vou falar só mais um versículo para vocês, porque tem vários. Olha esse aqui, que está lá em Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Como nós temos ensinado educação sexual para os nossos filhos? Isso se temos ensinado. Ou se temos passado essa missão para outros, de forma consciente ou não. E o pior, como nós, como pais, temos vivido a nossa sexualidade. Nossos filhos podem olhar para nós como exemplo de santidade, respeito, palavras de sabedoria. Ou nós somos daquelas pessoas que a cada semana estamos com um, falamos do outro. Os nossos filhos estão olhando para nós. Como tem sido o seu casamento? Seus filhos têm presenciado coisas que não deveriam? Se você não assistiu essa live desde o início, assista,
Porque eu dei vários exemplos sobre crianças, por exemplo, que dormem no mesmo quarto com os pais. O perigo que essas crianças estão correndo de ouvir ou presenciar coisas que não devem, devido à imaturidade cerebral. Nós podemos falar tantas coisas sobre a importância de falar e de dar uma educação sexual sadia para os nossos filhos. E eu vou continuar falando, porque, gente, eu estou impressionada com as nossas crianças e com os nossos adolescentes e como eles têm se portado, se comportado um diante do outro. Eu trabalho em escola, trabalhei em escolas há mais de 20 anos. Sempre dei aulas de educação sexual. E eu fico assustada com as coisas que eu escuto. E as brincadeiras dos meninos com as meninas e das meninas com os meninos. Isso é tão sério. Isso é tão sério. Alguém escreveu assim: meu Deus, tantos pais precisam ouvir isso. É verdade. Então, já que muitos pais precisam ouvir isso, eu quero pedir a vocês que estão vendo essa live e vocês que ainda vão assistir, por favor, compartilhem essa live com o maior número de pessoas possível. Não sei se todos vocês sabem como compartilhar. Boa noite aí para quem está entrando agora. Não sei se vocês sabem compartilhar. Às vezes a gente fica meio perdido mesmo, né, gente? Mas eu vou deixar salva lá no meu Instagram. Você clica na live, tem que clicar nela. Aí vai aparecer os 3 pontinhos. Eu começo a falar, você tem que ouvir a minha voz. Vai aparecer os 3 pontinhos. E na hora que aparecer os 3 pontinhos, você clica em copiar link. Aí você copia o link, vai lá no seu WhatsApp e dispara para todas as pessoas que você conhece. É isso que você tem que fazer. Se você acha que esse conteúdo aqui está te ajudando, está abrindo seus olhos, me ajude a abrir os olhos de outras pessoas. Por favor. Por favor, me ajude a chegar em outras pessoas, para que mais crianças e mais adolescentes sejam protegidos. Vamos parar de pensar nas coisas ruins que estão acontecendo. Vamos parar de ficar compartilhando só coisas ruins. Compartilhe as coisas boas. Compartilhe vida. Coloque lá o link dessa live nos seus grupos de WhatsApp e escreva: gente, sobre educação sexual, vocês têm que assistir. E eu vou estar aqui toda semana falando sobre isso. O tema de hoje foi o desafio que nós pais enfrentamos para falar sobre sexo com os nossos filhos. E a importância de falar. E o que nós devemos fazer. E na próxima semana eu vou falar mais e vou falar mais e vou falar mais, porque, gente, nós temos que fazer com que os pais acordem. Nós estamos perdendo as nossas crianças e os nossos adolescentes para a imoralidade, para a fornicação, para o desrespeito. A Eliene escreveu assim: olha, eu tive essa experiência em casa com a professora Andréia. No caso sou eu, viu, gente? Ela deu essa aula para minha filha e resolveu 80% dessa conversa. Que coisa boa, Eliene. Eu fico muito feliz em ler o seu depoimento. Gente, vamos fazer um print? Vamos fazer um print dessa live com esse depoimento da Eliene? Vamos lá, todo mundo, ó, faz um print. Eu vou dar um sorriso, tá? Faz o print dessa live. Deixei o depoimento da Eliene bem aqui à vista, ó. Faz um print dessa live com esse depoimento. E aí posta no story de vocês dizendo assim: uau, eu quero que o meu filho tenha essa aula com a professora Andréia. Vocês vão me ajudar muito a alcançar outros pais. Vamos lá? Ó, vou dar um sorriso. Eu também vou printar, tá? Vou dar um sorriso.
Isso! Porque aí, gente, a gente pega esse comentário, coloca nos nossos stories, escreve: ah, eu quero que meu filho tenha essa aula com a professora Andréia. Isso vai ser muito bom. Por quê? Porque eu vou conseguir chegar em outras famílias. Eu vou conseguir ajudar outras famílias. Eu conto com vocês. Tá bom? Então me dá só um minutinho que eu já vou deixar essa live salvo. O IGTV demora um pouquinho para salvar, questão de 2 minutos, 3 minutos, parece uma eternidade, né? Mas o IGTV ele demora um pouquinho, né, para poder salvar essa live. Então fique aí, não sai daí não, senão você esquece. Aí você clica lá, clica nos 3 pontinhos, coloca lá para copiar o link e dispara nos seus grupos de WhatsApp. Eliane, muito obrigada, viu? Ela escreveu aí que eu nem sabia, né, como conversar a conversa e a Andréia me ajudou. Fico muito feliz, porque meu coração arde por ajudar vocês. Então eu preciso que vocês me ajudem a ajudar outras famílias. E como? Compartilhando. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. E semana que vem tem mais. Tá bom? Tchau, tchau.